Pai do Senhor, pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui para a nossa primeira aula. Eu me chamo João Marcos, estarei com você aqui lecionando acerca dessa matéria tão importante, que eu acredito ser a matéria basilar que constrói todos os outros fundamentos doutrinários, tá bom? Que é a soteriologia. Nessa aula de hoje, nós daremos aí o pontapé inicial, faremos algumas abordagens, tanto do Antigo como ao mesmo tempo do Novo Testamento, sobre todo esse desdobramento, conceito soteriológico. Ele acaba tendo não apenas dentro do âmbito necessariamente bíblico, mas ao mesmo tempo dentro daquele âmbito que nós chamamos de sistematização, tá bom? Então, fique conosco até o final dessa aula, que eu tenho certeza que será uma bênção para você. Se você observar aí na sua tela inicial, você vai perceber que o objetivo central dessa aula, tá bom, é a soteriologia, tá? Aí você pode estar se perguntando, mas João, o que de fato é a soteriologia? Observe nesse slide que acabou de aparecer na sua tela, que a doutrina da salvação, ela se destaca no contexto bíblico por ser a doutrina mais destacada em toda a Bíblia, tá? Definimos essa doutrina como o livramento do pecado e a restauração da comunhão plena com Deus. Então, quando falamos sobre a doutrina da soteriologia, nós temos que ter em mente que estamos fazendo aqui um desdobramento acerca não só de uma das doutrinas, mas da doutrina basilar, fundamental, a espinha dorsal do cristianismo. Ela perpassa necessariamente sobre a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Levando em consideração a isso, nós temos que ter em mente que existem alguns textos que são textos que nos trazem uma melhor luz e ao mesmo tempo uma melhor compreensão acerca da soteriologia. Observe aí na sua tela. Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 4 diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Observe que o texto ele destaca ao mesmo tempo traz afirmações não só de um Cristo que nos vivifica, mas nos vivifica de algo. Do que, João? Dessa morte que nós estávamos provando. Uma morte que era uma separação necessariamente, a palavra morte no grego, do Novo Testamento, ela traz consigo essa ideia, sempre de algo que está separado. Então, estávamos mortos, separados de Deus, naquilo que nós costumamos definir como depravação total, afastados por natureza, filhos da ira. Aí o apóstolo Paulo afirma que mesmo estando nós mortos, essa graça de Deus nos alcançou. Observe, nos vivificou. Versículo de número 6 ele diz assim: E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza de sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o conceito soteriológico em que abordamos é um conceito onde expressa necessariamente uma salvação que é feita por Cristo, uma obra que é realizada por Cristo, uma expiação que é feita por Cristo. Nós apenas recebemos essa dádiva tão extraordinária feita por Cristo em nosso favor. Um outro ponto que é válido nós nos utilizarmos para termos uma compreensão um pouco melhor sobre o que de fato é a soteriologia está nesse próximo slide que vai aparecer na sua tela. A definição de soteriologia. A palavra soteriologia ela tem sua raiz no sozo, tá? Que costuma ter uma conotação de inteireza, firmeza, saúde, tá bom? E não traz apenas a ideia, uma conotação de uma saúde espiritual, mas também traz uma conotação de uma saúde física, tá bom? Inteireza, completude. Então, quando falamos sobre soteriologia, o conceito de salvação traz consigo a ideia de uma inteireza espiritual. Traz consigo a ideia de uma completude que o homem por si só não poderia fazer e ao mesmo tempo realizar para si mesmo. A etimologia dessa palavra, se você observar na sua tela, ela é repartida em duas palavras, tá? Soteria e logia, ou logia, tá? Soteria traz consigo a ideia de completude, saúde e assim sucessivamente, tá? Já logia aparece consigo a ideia de discurso, narrativa e ao mesmo tempo palavra. Então, quando unimos essas duas palavras, soteria, saúde espiritual, saúde física, com logia, estamos falando aqui necessariamente do conceito de salvação, tá? Ou seja, uma saúde espiritual que é desenvolvida por Deus em nosso favor. Então, a etimologia dessa palavra é essa repartição entre essas duas palavras, soteria e logia, que traz consigo a ideia do estudo da salvação, ou seja, o desdobramento, o discurso acerca da obra salvífica realizada por Deus em nosso favor. Tá? Outro ponto que é válido nós considerarmos,
se você observar aí no nosso slide, que vai aparecer aí na sua tela, você vai perceber que quando falamos sobre soteriologia, nós temos que ter em mente que existem diversas doutrinas que, de alguma certa forma, estão vinculadas necessariamente ao conceito da soteriologia. Observe na sua tela. Primeiro, a doutrina do pecado. Eu coloquei alguns textos, tá bom? A doutrina do pecado, pessoal, é a doutrina que, de alguma certa forma, embasa todo o nosso conceito soteriológico, tá? Quando falamos sobre a doutrina do pecado, temos que ter em mente que ela é a base da soteriologia. Até porque, se não houvesse pecado, automaticamente não existiria o conceito ou desdobramento ou a sistematização da doutrina da soteriologia. Pelo fato de existir o pecado, automaticamente precisamos ter a construção ou desdobramento dessa doutrina, que é chamada de soteriologia. Tá? Um segundo ponto, que também acaba de alguma certa forma se enquadrando na doutrina da soteriologia, é a doutrina da graça de Deus, ou seja, de um Deus gracioso. E quando falamos sobre graça, estamos referindo necessariamente a uma obra, a um feito, a uma realização feita por Cristo em nosso favor. Outro ponto é o do tópico de número 3, a doutrina da expiação por meio do sangue de Cristo Jesus. Ou seja, a doutrina da salvação, a base dela também se fundamenta sobre a expiação feita por Cristo em nosso favor. Tá bom? Quarto ponto, a doutrina da redenção. Eu coloquei alguns textos base para que você depois possa seguir, tá bom? Esse quarto ponto, ele elabora necessariamente acerca de um Cristo que, de alguma certa forma, nos redime de nossos pecados por meio do seu sacrifício em um alto de uma cruz, tá bom? Então, a doutrina da soteriologia, ela não está sozinha, ela está acarretada por diversas outras doutrinas que não só lhe cercam, mas ao mesmo tempo lhe dão base para que cheguemos a uma compreensão melhor e ao mesmo tempo a bases mais fundamentadas sobre aquilo que cremos e uma boa e ao mesmo tempo uma melhor interpretação do texto bíblico, tá? Se você observar aí na sua tela, após essas doutrinas nós temos outras, como por exemplo a doutrina da fé salvífica, 7, a doutrina do arrependimento, 8, a doutrina da regeneração espiritual, 9, a doutrina da adoção de filhos, 10, a doutrina da santificação do crente. Nós iremos aprender que dentro desse conceito soteriológico, o crente ele passa por algumas etapas de santificação, tá? Número 11, a doutrina da presciência de Deus. Como é que Deus faz para eleger os eleitos? Como é que funciona esse processo? É por meio de um decreto, como afirmava Agostinho? É por meio de um decreto, como afirmava João Calvino? Ou não? Essa presciência é Deus prevendo fé no coração de tais homens. Nós iremos abordar tudo isso nas nossas aulas. 12º, a doutrina da eleição divina. Como funciona essa eleição divina? É Deus elegendo sem liberdade? É Deus elegendo com liberdade? É Deus decretando? Como que funciona toda essa concepção de eleição? 13º, a doutrina da justificação somente pela fé. E por que eu coloquei somente pela fé? Se nós pegarmos algumas novas perspectivas paulinas que estão sendo desenvolvidas e que nasceu ali em James Dunn, agora um que está muito em alta, N.T. Wright, que trazem uma nova perspectiva acerca do conceito de Paulo sobre fé, nós iremos perceber que acaba divorciando um pouco dessa concepção que foi desenvolvida por Martinho Lutero e os demais reformadores do século de número 16. Então, a doutrina da justificação, ela está vinculada necessariamente àquilo que nós chamamos de soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Então, vocês já puderam observar que quando falamos sobre doutrina da salvação, nós temos que ter em mente que ela não caminha sozinha, ela está amparada necessariamente por diversas outras doutrinas e fundamentos doutrinários, que de alguma certa forma não só as influenciam, mas ao mesmo tempo abrem um leque maior acerca daquilo que cremos e ao mesmo tempo daquilo que professamos com base nas Sagradas Escrituras. Que Deus em Cristo vos abençoe. Te aguardo na nossa próxima aula para continuarmos falando sobre o que é a salvação. Deus em Cristo vos abençoe.